Sejam bem-vindos a mais um programa, A Bolsa na Cabeça, onde a gente fala sobre psicologia de trader e investidor. Eu sou o Bo Williams, eu sou analista da Clear Corretora, faço parte da Dream Team Clear e hoje, ao meu lado, Igor Rodrigues Luiz, que é um trader profissional, faz parte de nossa equipe também. Igor? Boa noite, Bo. É um prazer a gente estar aqui. Tema esse que a gente dificilmente dá importância, mas é tão comum, o fator mais importante no desenrolar dos nossos resultados. Bo, queria começar aqui falando assim para você. Você acredita que quando eu comecei eu perdi dinheiro? E até hoje eu ouço do meu pai o seguinte: se fosse comigo eu não teria deixado acontecer o que isso aconteceu com você. Porque as pessoas olham e acham que é simples, não entendem o poder psicológico que é o fracasso, a derrota financeira, né? Sim. Bacana isso. Uhum. Um problemão, mas assim, é a maior dúvida das pessoas. Todo mundo tem esse problema e só se dá conta depois que já está no meio da turbulência. Mas deu volta para cima, né? Hoje em dia. Mas muita cabeçada e martelo. Com certeza. Viu? Mas não desistiu. Hoje em dia, um trader de sucesso, eu acho que todo mundo que passa por... É normal passar por essa fase. Um dos nossos objetivos é tentar conscientizar o povo em relação a essas questões psicológicas antes de fazer danos significantes, né? Sempre vai ter que dominar essas questões para ter êxito no mercado, mas também tem uma maneira de evitar muitos danos financeiros ou até emocionais, entendendo um pouco sobre esses assuntos. Muito, muito importante. A gente falou a semana passada um pouco mais sobre teoria, né, a Prospect Theory, que o ser humano gosta de colocar um pouco de ganho na bolsa e quando ele está perdendo dinheiro dá mais uma chance, né? A dor da perda 2 vezes mais do que a alegria do ganho. Falamos antes disso, né, no programa anterior, sobre matemática do mercado e ninguém consegue escapar. E alguns conceitos básicos que a gente tem lá é que quando você está perdendo, você tem que perder pouco sempre. E quando está ganhando, tem que tentar aumentar a sua média do ganho, né? Isso normalmente é tendência, forte tendência, dá um bom ganho e a gente controle nossos perdas sempre com stop, né, Igor? Eu, ouvindo essas palavras, né, a gente se conhece ali desde 2003 e eu sempre ouvi você falar expectativa positiva, saber ganhar mais quando acerta e perder menos quando erra. E eu fui tentando sempre desenvolver o meu setup, o meu modo de operar em cima dessas crenças, que ao longo do tempo eu descobri que são reais, são imprescindíveis. A gente não vai conseguir fugir da matemática do mercado. Não. O mercado é desgastante demais e se você não tiver expectativa positiva, você está fadado ao fracasso. Sim, tem que ter um bom trade system, isso sem dúvida, mas acaba a gente entendendo que a análise técnica não é um bicho de 7 cabeças. Dá para entender os fundamentos de análise técnica com um pouco de estudo. A gente entende também são os conceitos de matemática do mercado, a questão de gerenciamento de risco, gerenciamento de capital, a questão de um bom trade system, etc. Não dá para escapar isso. E esses conceitos são simples, né? O problema é que a gente não acredita nessas coisas. Porque a gente não vê, né? A gente nasce com tantos problemas psicológicos em relação ao mercado e isso realmente é o desafio. Eu costumo falar que, assim, isso também, eu não sei de onde eu tirei essa frase, mas eu tenho certeza que foi muito em cima do que você me ensinou. Que, assim, eu falo para as pessoas que o ser humano, ele foi sempre condicionado à vitória, a se dar bem. E aí na bolsa é o primeiro local praticamente que ele não vai conseguir mais controlar isso e não vai ter ninguém passando a mão na cabeça dele. Então assim, desde que nós nascemos, a gente foi sempre tratado a pão de ló, vamos dizer assim. Então sua mãe te ajudava, sempre você ouviu falando que você teria bons resultados, boas escolas, bons empregos, bons amigos. E na verdade, quando você enfrenta o mercado, você enfrenta o fracasso. E ninguém te ensinou a lidar com isso. E aí a gente comete os piores erros justamente por não saber lidar com a coisa. Então a gente tem que dar a devida importância para isso e entender que se você quiser ter sucesso no mercado, você vai ter que lidar friamente com essa questão de psicologia, mantê-la em ordem. E aí tem os outros fatores, análise técnica, gerenciamento de risco.
mas o mais importante é o psicológico, porque ele você mantém e destrói com muita facilidade. É uma linha muito tênue que qualquer deslize nos tira da regra. Qualquer deslize abre a porta de vários outros problemas que poderia entrar em bola de neve, em grandes perdas, aí depois não consegue recuperar o lado psicológico e se não tiver uma razão bem fria na execução, etc., não consegue recuperar qualquer capital perdido também. Aliás, a palavra recuperar é um palavrão na psicologia no mercado, porque isso é uma coisa que tira a gente do foco do nosso trabalho, que é executar o trade system com consistência e disciplina. O Diego falou que leu ali no livro Trend Following, do Michael Cowell. Então, assim, eu acho que assim, todo trader que tem sucesso, ele passou pela fase de insucesso e de enfrentar esses dramas, esses desafios psicológicos, né? Mas todos eles não desistiram, aprenderam a contornar. Quando o desafio é muito grande, a pedra é muito grande, às vezes se a gente bater de frente, sair empurrando, por ser algo muito grande, a gente não vai conseguir lidar. E aí eu acho que tem uma vantagem de ser brasileiro, que o brasileiro sempre dá um jeitinho. Então muitas vezes você vai e você contorna o problema, não necessariamente precisando passar por cima, entendeu? E isso é uma das coisas assim, eu tenho os mesmos problemas que eu tinha antes com alavancagem. Eu não consigo ficar alavancado, posicionado numa grande posição até hoje. Mas aí o que é o jeitinho? Eu me alavanco, porém eu arrumei um plano B para mim poder entrar e sair do mercado e não ter o estresse psicológico daquela mão muito grande, de não aguentar participar do ganho ou da perda por inteiro ali. Sim, sim. Mas é o famoso jeitinho brasileiro. Todo mundo tem seu tamanho, todo mundo tem o seu zona de conforto em relação de tamanho de posição, de alavancagem, etc. Aliás, alavancagem também é outro palavrão aqui para psicologia no mercado. Só o craque realmente deveria utilizar essa ferramenta. Que eu ia falar? As questões assim psicológicas eu considero o mais importante. A gente sempre pergunta aqui no programa, né, qual porcentagem assim da sua energia você acha que faz parte do sucesso, né, psicológico, assim, matemático? Hoje, se eu fosse falar assim, depois de tudo, eu já achei que eu ia descobrir um setup milagroso, achei que a análise técnica era o caminho, que a alavancagem talvez fosse o caminho, ou até mesmo o tipo de mercado. Eu não estou ganhando dinheiro porque era ação, porque é índice, nada a ver. Então, assim, hoje, para mim, a representação é simples. Depois que você domina o que é análise técnica, o conceito básico, eu não estou falando de você inventar e ter o conhecimento profundo de cada técnica, não é isso que vai te trazer dinheiro, isso aí vai te trazer conhecimento, é diferente. Agora, o que vai fazer você ganhar dinheiro é 10%, a parte teórica. A execução é 90%, 95% do sucesso. Se você não conseguir cumprir a prática saudável de se manter em ordem, manter o teu psicológico, você executa num dia, no outro você tropeça, desce um degrau, sobe um, cai três, sobe um, cai três, vive naquele ganha e perde e não evolui. Então, assim, agora, eu sempre ouvi isso. E mesmo ouvindo, a gente acaba cometendo os mesmos erros. Todos os dias você ainda erra, mas espera que o resultado vai ser diferente. Isso é algo muito ruim do ser humano, né? E um comentário do chat aqui é o seguinte, né? O colega falou que a gente quer estar sempre certo. Eu vejo isso, o ser humano ele paga um preço muito caro para sustentar o ego, entendeu? É natural, é instintivo isso. Mas você paga um preço muito caro para descobrir que você está errado. Mas isso é muito interessante, né? Aliás, a gente vai voltar para os nossos slides teóricos hoje, falando sobre a pesquisa que nós fizemos juntos, né, no início do Trade ao Vivo, né? E ainda vale porque todos os traders respondem que tem esse mesmo problema. Então, assim, a pesquisa foi feita há muito tempo atrás, 6, 7 anos atrás. Sim. E a gente tem as mesmas dificuldades, as mesmas as superações dos investidores são as mesmas. Os desafios que eles precisam superar são os mesmos. São os mesmos. A gente fez esse trabalho com a doutora Maria Alice Fontes, da Clínica Plenamente, e aí fizemos uma pesquisa de vários alunos no Trade ao Vivo, nos 2007 a 2010, e perguntamos para eles quais são os estressores práticos e teóricos que vocês estão sentindo, né, no nosso trabalho como trader e investidor.
E eles voltaram com uma lista muito interessante de uns 35 pontos que a gente dividiu em áreas diferentes, práticas, psicológicas e matemáticos. E o que eu comecei a pensar sobre essa pesquisa agora é uma coisa que você falou, que eles falaram no chat ali, né? Que a gente quer acertar sempre, a gente quer Muitas ter vezes razão, a gente né? quer ter razão apenas. Então, não importa se o mercado mudou de comportamento, você quer estar certo. E aí você paga um preço muito alto para descobrir que você estava errado. Mas isso é interessante porque saiu na pesquisa também, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas sabe que você pode estar certo, independente do que o preço faz. Se você redefinir o que é certo, o que é errar e o que é acertar. Se a gente pendurar nosso sucesso em cada trade individual, algo que a gente não tem controle, né? Porque ninguém sabe o que o preço vai fazer. Não. Mas se a nossa definição de sucesso é acertar cada trade, nós nunca vamos ter sucesso. Mas se nosso entendimento do mercado matemático, psicológico, é para seguir um trade system que estatisticamente dá resultado no longo prazo, e nós redefinimos a definição de sucesso para simplesmente seguir aquele trade system com disciplina e consistência, aí nós vamos ganhar no longo prazo e vamos ter razão, porque nós vamos desenvolver esse trade system. Todos os componentes dentro dele vai ser nosso, entendido por nosso. Não há para ter medo sobre algo que nós criamos e entendemos, mas todo mundo quer dominar o preço, Igor. Uma coisa que a gente não consegue fazer. Eu tive uma grande dificuldade e eu vou tentar dar uma dica que assim mudou para mim, porque assim as pessoas talvez não pensem que foi assim para mim, né? Hoje as pessoas me têm como se eu sou fera, wise e tal. E até hoje eu passo por poucas e boas aí por querer subir de nível, ganhar mais, achar demais no mercado, às vezes você se complica. Eu sempre ouvia as pessoas falando, e assim, a minha referência quando a gente fala em psicologia, de entender o quanto isso é importante, veio do Bo, porque ele que trouxe isso para o Brasil. Na época não se falava nisso, e foi o primeiro cara que eu vi falando isso. No começo, quando assim você fala assim, né? Você tem que ter um trade system que estatisticamente ele ganha ao longo do prazo, né? Eu tinha um entendimento que eu precisava fazer o que o Bo fazia. E isso talvez ficou a minha impressão, né? E assim, enquanto eu bati nessa tecla, eu nunca consegui andar. Então eu acho que ficaria legal as pessoas entenderem que assim, independente do setup, do trade system, todos os trade systems baseados em risco-retorno, você consegue transformar ele para rentável. Uhum. Então, o objetivo do trader não é copiar o meu setup, copiar o setup do Bo, é desenvolver o sistema dele que ele tenha expectativa positiva, matemática positiva ao longo do tempo. Uhum. E eu, num certo momento, eu travei achando que assim, eu precisava aprender o que o Bo sabia, eu precisava operar igual o Bo operava. E isso me limitou muito, porque eu tentava fazer aquilo que é o desconhecido, que é entender por que você queria comprar, vender, e eu não sei essas razões, a gente nunca vai saber. Ninguém vai entrar dentro de mim para saber as minhas razões. Então, você tem que desenvolver, gente, a sua metodologia, a sua forma de operar. E aí tem que aplicar expectativa positiva, gerenciamento de risco, algo saudável psicologicamente, porque senão você vai ficar para trás, tá certo? Tem que ser, o mercado está dentro de você, ele é o mesmo mercado para todo mundo. A gente viu nos slides semana passada que o resultado é diferente para cada pessoa, diferente por causa da maneira que a gente executa nosso trade system. Mas vamos para a pesquisa é muito interessante. Vamos só dar um toque assim por cima, porque tem muitos estressores realmente que poderiam nos atrapalhar, e não tem tempo hoje para falar sobre todos, mas eu acho interessante passar pela lista, pelo menos. Para a pessoa saber quais são. Exatamente. Deixa Ficar eu ver na aqui. memória se ele está sofrendo sobre aquilo, se aquilo está incomodando ele, até para vir depois, na semana que vem, trazer esse tipo de dúvida para a gente, que aí fica muito mais fácil debater o ponto certo, viu? Aliás, eu espero que esse programa nunca para, porque as Tem questões psicológicas nunca param, o né? mercado te ensina algo novo, te dá uma lição, diferente. uma rasteira. É incrível, gente. Quando a gente acha que venceu o psicológico, no outro dia você está enfrentando uma outra vertente do problema que você desconhecia. O mercado, todo dia é um novo desafio, né? Bom, vamos lá, vamos para os slides agora. A gente vai falar primeiro sobre o pesquisa, o trade ao vivo.
A gente perguntou sobre o perfil dos operadores, etc., o nível de experiência que eles tinham. E aí tinha uma escala de pouquíssimo estressante até muitíssimo estressante. Aí, como é que ele está aparecendo lá? Ah, tá, todos juntos, tá bom. Idade mais ou menos, né, 37 anos, 95% homem, 18 meses no mercado, na média, muito pouca coisa, eu acho, operando full time, day trade, e quase 30 horas por semana operando. Então, essas pessoas tinham muita informação para passar para a gente em relação às suas experiências pessoais. E aí, a gente agrupou esses fatores estressores em dois aspectos, né? Práticos e psicológicos. Então, acho que os desafios práticos são mais fáceis de entender e até eliminar, porque tem solução prática ou lógica ou matemática para esses desafios. Agora, do outro lado aqui, de aspectos psicológicos, isso é muito mais difícil a gente dominar. É o grande desafio realmente. Então, esses testores práticos, interpretar o gráfico, muitas pessoas querem saber sobre análise técnica tudo que existe, mas na verdade só tem dois comportamentos no preço, tendência, consolidação, e a gente quer ver um gráfico bem simples que mostra para a gente risco, retorno, direção e força. Então, não precisa ser algo muito complicado e a gente pode ensinar isso dentro de um dia, né? Como interpretar os indicadores? A mesma coisa, mas como ver o gráfico, como entender como ele funciona, a informação que ele está dando para a gente. O que é uma condição técnica desfavorável no gráfico? Quando a gente tem a grande probabilidade de estopar ou levar a violinada ou ficar frustrado, né? E aí, qual é a direção verdadeira da tendência? Essa daí, dúvida sobre a direção atual da tendência, eu acho que é um dos fatores que estressa todo mundo, porque é sério. Eu vejo as pessoas, assim, principalmente aqui no chat, né? O mercado está subindo um dia, até de manhã estava caindo. E o cara já está falando, nossa, que compra que vai subir. O contexto do mercado, a tendência primária, sugere que toda vez que o mercado virar para baixo, a venda é muito mais fácil do que a compra. Sim, claro. E as pessoas não estão nem aí para isso. Só querem saber que o mercado começou a subir agora. Mas isso eu acho incrível que esses 4 pontos aqui no slide, por enquanto, apareceram aqui para as pessoas que já estavam operando no mercado como estressores. Porque, gente, você não pode ter dúvidas sobre essas coisas básicas e entrar no mercado e começar a operar, né? Se você não sabe interpretar o gráfico ou o indicador, não sabe o que é uma condição técnica desfavorável, não sabe a direção do mercado, então não tem o mínimo noção realmente para começar a operar. Muitas pessoas entram, acham que vão ganhar escutando o call de um analista ou seguindo um trader, mas sem esse conhecimento básico vai ser muito difícil, né? Esse conhecimento básico é o que vai definir aquela regra que 80% das pessoas quebram, porque o cara não tem o menor conhecimento técnico ou teórico daquilo e já está se dispondo, sem preparo, perder e ganhar dinheiro. Isso é terrível. As probabilidades muito contra as pessoas despreparadas, na verdade. Definir o momento de entrar e sair do trade, isso também é um sinal de entrada ou saída, isso é dado pelo gráfico, uma coisa bem simples, né? Falta de conhecimento do sistema operacional. Pessoas entram para operar conosco, não sabem por que a gente está fazendo aquele trade, por que a gente está entrando aqui com o alvo lá, o stop em certa posição, não entendem as questões básicas de gerenciamento de capital, né, tamanho de posição. Então, todas essas coisas a gente consegue ensinar, porque eles estão bem simples, eles são matemáticos. Mas aí depois seguir isso com cada trade, esse é o desafio. Definir o stop e o alvo, mais uma vez, a interpretação do gráfico. Definir a relação risco-ganho ou risco-retorno. Como fazer isso, né? Onde está o stop no gráfico, quanto dinheiro eu tenho, quanto eu devo arriscar em cada trade. O que mais? Calcular o tamanho de posição. Antecipei um bullet lá. Escolher
o mercado para operar. Interessante também. Caso fica perdido, é ação, é índice, é opção, é mercado estrangeiro? O mercado para operar é o mercado que está em tendência. Se não tiver, não pode operar não. Escolher o ativo ou papel individual para operar. E nós podemos também facilmente identificar condições técnicas para cada papel em todos os tempos gráficos. E a gente sabe, esse gráfico está bonito ou esse gráfico está feio, né? Eu vou falar assim, tem um colega que falou assim, hoje eu entrei quando bateram, aí caiu nas minhas médias eu comprei, né? Mas o que determina se você ganha ou perde dinheiro não é um dia você acertar. O que vai determinar é no final do mês quanto de DARF você vai recolher, isso é o que importa. Né? Vamos ver se a gente tem mais aqui. Escolher o intervalo para operar, né? Se é day trade, se é swing trade. Dentro do day trade, se é 15 ou 4 minutos ou 1 minuto. No meu começo, todo o meu day trade virava um swing trade. Eu só perdia no swing trade. Hoje eu perco no day trade, mas antigamente eu era infalível. Não perdia um dia no day trade. Todas as perdas eu levava pro swing. Deixou mais uma chance, né? Quando estava perdendo para aquele trade voltar no seu favor. Então assim, eu não perdia no day trade. Ou ele dava certo ou eu carregava pro swing e virava a posição. Foi onde eu perdi a maior parte do meu dinheiro, foi assim. Agora o próximo slide, Igor. Nós vamos passar rapidamente por alguns estressores psicológicos que são difíceis de tratar. A solução não é tão simples. E aí, no bloco anterior, a gente consegue ensinar para vocês tranquilamente. Aliás, pesquisa na internet, dá uma olhada no que é um gráfico. Você pode pesquisar os fundamentos sobre análise técnica, por exemplo, sobre gerenciamento de risco, etc., disponível para todo mundo. A gente faz isso todos os dias também, nas nossas salas ao vivo, durante o pregão. Então, estamos à sua disposição de ensinar esse lado. Mas não fica procurando milagres nesse lado, porque, na verdade, esses são conceitos rígidos, eles são básicos, simples, fáceis de entender, e aí vem o lado psicológico. Você não acredita, né? Você vai aprender o que é correto em termos de matemática do mercado e análise técnica, gerenciamento de risco, mas você não vai acreditar nisso. Você não vai conseguir executar da maneira que você quer, porque o que você precisa fazer é contra-intuitivo. Isso é a parte muito difícil. E aí, o primeiro é que justamente que a gente começou a falar hoje, né? Medo de errar. Medo de errar. O ser humano não quer errar. Não quer, sempre quer ter a razão e não quer errar. Você tem medo de errar onde é impossível não errar. Se você achar que o erro é um problema, está lascado. Porque você não vai conseguir curar ele nesse mercado. E também, se você definir errar em levar o stop, isso realmente isso é um caminho para desastre. Aliás, eu tenho que falar, bota para mim rapidinho aqui, Fábio. Eu tenho que falar que quando eu vim para o Brasil, em 2001, 2002, 2003, por ali, antes de começar a trade ao vivo, tinha muitas pessoas numa onda da Bolsa Brasileira, que estava começando a decolar, entrou numa forte tendência de alta. Tinha muitas pessoas na internet ensinando, né, como ganhar dinheiro, como operar no mercado. E eu lembro uma vez que eu vi um vídeo daquela época, uma pessoa que se nomeava mesmo assim, um dos maiores investidores do Brasil. Vendia DVD falando para as pessoas que se você levou stop, é porque você errou na sua previsão do preço. Quando vi aquilo, o queixo caiu no chão. Uma pessoa que era o maior investidor do Brasil vendendo para o público brasileiro que se você errou no trade, se você levou stop, é um erro, é porque você não conseguiu prever o que o preço ia fazer. E a gente sabe que levar stop é saudável, a gente tem que gostar do stop, e ninguém é capaz de prever o que o preço vai fazer. Eu falo hoje, eu faço 40, 60 operações por dia. Talvez eu não erre metade delas, mas 40% delas dão errado. Sim. O que vai determinar, e aí vem de novo a lembrança lá, não é ganhar ou perder, é como se ganha, como se perde. Sim. A regra é essa. O entendimento dessa diferença básica entre ganhar e perder e como se ganha, como se perde,
fez total diferença para mim hoje. Eu tento aplicar isso nas salas da Clear, na sala dos traders, e mostra assim, eu normalmente, eu quero sempre sentir o mercado, quero saber se meu nível de análise hoje está legal. Eu entro com pouco. Se ele vier a favor, eu agrido o mercado, aumento minha exposição, mas nunca ficando muito posicionado. Então sempre guardando muito mais dinheiro do que quando vai dar errado. Isso fez total diferença para mim no sentido de fazer assim, eu tomo às vezes 2, 3 stops consecutivos, mas um único ganho já me traz para o positivo de novo. Então, se o sistema acerta 25% do tempo só, ele ainda assim ele é poderoso e me mantém o meu psicológico saudável. Sim. Eu não vejo minha conta sangrando. Sim, sim. Isso faz totalmente diferença quando a gente fala assim, eu tenho medo de errar. Quando você entende que o mercado funciona assim, você não tem mais problema em tomar stop. Não. Tomar stop é natural. O stop é assim, eu errei e não foi dessa vez. Mas quando ele vem a favor de você, você sabe de onde extrai o dinheiro, sabe como... E aí você fala, pô, eu quero stopar toda vez assim. Sim, quero levar o stop, quando o stop é bem colocado, dentro do trade system de expectativa positiva no longo prazo. Errar, levar stop não é errar. E ninguém é capaz de prever o que o preço vai fazer. A gente entende geometrias que poderiam aparecer, isso é uma probabilidade. Agora, é impossível acertar cada trade, impossível. Então, quando eu vi isso, Igor, eu fiquei indignado. Aliás, foi um dos princípios no nosso site do Trade ao Vivo sobre operar com transparência, com ética, falando para todo mundo como é difícil operar com êxito, que você precisa entrar com a ideia de aprender, primeiro sobreviver, não para ganhar dinheiro. Depois ganha dinheiro após de virar um trader de sucesso. Aí, todas as questões psicológicas, impressionante. Voltando para o slide aqui. Então, medo de errar. Vamos redefinir o que é errar. Errar é não seguir seu trade system. Se você seguir seu trade system e levar o stop, você não errou. Se você fizer um trade pelo seu trade system que foi para a lua, você não errou. Agora, se você ganhar um dinheiro num trade que está fora do seu trade system ou algo que você não planejou, isso é um erro. Então, vamos lembrar realmente, vamos redefinir o que é errar. Talvez o pior erro que o ser humano possa cometer, né? Porque a história do ego vai pesar, né? Como é que você fala para uma pessoa que está ganhando dinheiro fazendo besteira que ele está errado? Só com ferro quente nas costas a pessoa aprende. Porque ele vai se achar que é o super-homem. Que ele entendeu, que ele descobriu a fórmula mágica. Não estou falando isso porque eu sei. Porque eu vi os outros. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Entendeu? Exatamente. Eu ganhei no começo da forma errada. E aí você via as pessoas que estavam tentando te ajudar falando, isso aqui está errado, mas existe uma grande contradição. Eu estou ganhando dinheiro e ele está falando que eu estou errado. Esse cara é maluco. Só que assim, não é porque você ganhou que você está certo. E isso também é uma forma de errar e meter os pés pelas mãos na frente, porque a gente vai tomando coragem, ficando mais corajoso no mercado. E normalmente esse cara, ele vai demorar muito para assumir o erro. E a perda não é pequena, boa. Não. Quando eu comecei, eu tinha 400 mil reais. Quando eu olhei para minha conta, só tinha 70. Dei a sorte, perdão divino, de conseguir recuperar, mas não tive mérito nisso. Agora, quantas pessoas a gente viu ao longo do tempo, no trade ao vivo, os alunos, investidores, que não tiveram a mesma sorte, que não vai ter a mesma colher de chá que eu tive. Então, assim, o Bo não teve a colher de chá. Teve. Não. Ganhou, tomou para trás e, assim, fica um transtorno muito grande. Então, assim, é algo que vai ser muito mais difícil curar do que você preservar. Preservar é o caminho. Porque depois que você destrói a barreira do psicológico para o abalo, é muito difícil sair da fossa. E pode afetar muito mais do que sua conta bancária, né? Pode afetar seu próprio autoestima, seus relacionamentos familiares e com seus amigos também. É que a gente quer seu bem. Nesse programa, tudo que a gente faz aqui na InfoMoney TV é para seu bem. E uma das coisas, mas a gente não pode fazer para você, né? Particularmente quando a gente está falando de trader e investidor. Isso é uma questão individual, né? Você tem 100% de responsabilidade pelas suas operações.
E se não aceitar isso, já pode parar de operar, porque realmente é outro caminho. Tem muitos mais caminhos que indo para perder dinheiro do que ter sucesso. E aí, o que eu queria dizer? Deixa eu fazer um comentário enquanto você lembra. Claro, claro. O pessoal está falando assim, o mercado está subindo agora, talvez venha um repique. Então, assim, quando a gente vai olhar o gráfico de 60 minutos agora, provavelmente a grande maioria está pensando assim, nossa, pode acontecer uma onda trade de 60 minutos para cima. Mas isso é teórico, gente, porque se você mudar o gráfico para o diário sugere que ele tem muita dificuldade para subir. Então, alguém vai acertar e alguém vai errar. Você não pode trazer a tua análise para o pessoal. Eu sei, eu acredito. Tem que ser técnico, tem que ser parametrizado. Eu vou entrar aqui porque pode acontecer. Se der certo, eu vou ganhar tanto. Se der errado, o meu limite é aqui. E para todo o cenário, o mercado está subindo, a não ser quando a gente tem rompimentos de topo anual, mensal, que aí vai existir a ênfase de todos os tempos falando a mesma coisa, compra ou venda no mesmo momento. A grande 95% dos tempos a gente tem, para cada tempo subindo, tem uma resistência logo à frente, que é a dificuldade do tempo que vinha caindo. Então, para toda compra tem uma venda proposta. Então, basta você ter o seu interesse de comprar ou vender e olhar determinado tempo gráfico. Olhou 1 minuto, você vai ter uma compra. Mas aquela compra é limitada, o 5 pode estar chegando próximo da retração e ele é um tempo que está caindo, o 15 está caindo, você está contra. Então você não pode trazer para o pessoal, eu sei, eu acredito, tem que ser imparcial. É aqui, estou a favor do movimento, entrei, saí, ganhei, perdi, dentro do gerenciamento. A partir do momento que você traz para o pessoal, você vai cometer erros gravíssimos. Opera o que a gente vê e não o que a gente pensa, né? Realmente. Vamos voltar aqui rapidinho pelos slides, porque eu acho que a semana que vem vamos ter que tocar mais sobre esse assunto. Medo de levar stop, não pode ter medo disso, porque você define seu stop, você define seu risco, você entra no trade ou não, tudo sob seu controle. Medo de perder dinheiro, bom, não deveria ter medo nenhum para operar, porque quando a gente está sentindo medo, estamos no lado de intuição, vamos arriscar mais quando está perdendo, e arriscar pouco quando está ganhando, de ponta cabeça com o mercado. Mas medo de perder dinheiro tem que ser curado utilizando pouco dinheiro, né? Não alavancando, assim, separando um pedaço, eu acho pequeno, para começar no início, de aprender de operar, utilizando isso como se fosse um investimento no seu conhecimento para algo que no futuro poderia trazer muito mais retorno. Medo devido a uma experiência traumática. Isso foi pessoal para mim, muito forte. Pode voltar para mim aqui, o Lucão. Eu ganhei muito dinheiro no mercado por sorte. E depois eu perdi muito dinheiro e muito mais, indo atrás do prejuízo. Isso teve um efeito muito forte, pessoalmente, na minha vida. Na minha vida pessoal, minha vida familiar. E aí eu demorei anos e anos e anos de superar esse medo. E quando eu entendi que dá para voltar, começar pequeno, não arriscar tanto. Sabe que no Market Wizards, né, aquele livro do Jack Schwager sobre os super traders nos anos 80, todos falam assim, quando eu opero, eu arrisco tão pouco que eu não estou nem aí se eu ganhar ou se eu perder. Eles estão tirando o fator emocional, o fator de medo. Eu falo né? isso, eu não estou nem aí se eu vou ganhar ou perder mais. Exatamente. Para mim, se der certo ou der errado, dá na mesma. Mas quando dá certo, eu trato de cuidar que ele dê mais dinheiro do que ele está me tomando. Exatamente, é isso mesmo. Um comentário, assim, né? Você falou da lembrança, né? Hoje eu tenho relativo sucesso, mas eu não sou um cara que trago muitas lembranças, assim, do meu passado. Então, assim, eu vivo o que é alegria, tudo bem, mas quando eu paro para pensar em decepção, eu lembro até hoje, nitidamente, no dia que eu perdi, fiquei assim, eu suava frio, assim, e eu ouvia meu coração assim, tum, 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 tum. Eu achei que eu ia morrer, sabe, assim, a primeira impressão não tinha nada, mas psicologicamente eu suava, um frio danado, e eu ouvindo assim, tum, 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 tum. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Eu travei, eu falei, acabou, quando eu me dei conta da tudo.
E isso ficou marcado para mim, que assim, a pior sensação que eu tive. Porque assim, eu falei, nossa, como que chegou a isso? Eu perdi ali, mas foi. E é muito difícil, Bo. É difícil, tem sinais disso. E aquela semana a gente foi para o meu sítio, a gente estava operando o menino, a internet não foi muito bom, caía a internet, eu ficava nervoso, etc. Eu tive que ir para o hospital um mês depois e colocar aquele... Pressão, marca-passo? Como se chama? É uma máquina que Monitora a mede pressão. 24 horas. Quando eu estava operando, a pressão estava 21/12, 21/13. Pronto pra E ter um quando eu piripaque. dormia, era 12/8. Coisa impressionante, né? É estresse. Não, é ridículo esses estressores. Então, muito importante, eu só virei o jogo quando eu estudei sobre todos esses estressores e a gente nem passou por 1/3 deles, né? Cada um tem uma solução prática, uma solução psicológica. O lado prático é fácil entender e até eliminar o estresse, mas esses outros aqui, psicológicos, vamos ver mais que a gente tem, Lucão, aqui no slide. Ansiedade de operar alavancado, deve ter a ansiedade mesmo, que é a maneira mais fácil de perder todo o dinheiro. Aplicar dinheiro que não pode perder, Igor. Isso é, o Lucão, volta pra gente aqui. Aplicar dinheiro que não pode perder. Bem, eu vou fazer um comentário aqui, que é assim, eu perdi o dinheiro que era do meu pai e da minha mãe. Pra minha mãe, ela era meia maluca, então assim, eu falei, minha mãe não tá nem aí se ia dar certo, não tinha nem noção do que é perder dinheiro, ganhar dinheiro, pra ela era tudo legal. E ela, tanto é que foi por ela que eu consegui recuperar, porque ela ficou me impressionando, assim, vai lá, você vai conseguir. Ela não tinha noção que é irreversível. Mas ela ficou, e eu falei, você falar isso pro meu pai, ele vai me dar um tapa na orelha, e vai ficar feio o negócio. Então assim, hoje, a liberdade que eu tenho de operar o meu dinheiro, de fazer as minhas coisas, algo impagável, assim. Meu pai até hoje fala, opera pra mim. Eu falei, não quero, porque meu pai é daquele cara assim, se der errado, o primeiro trade der errado, perder R$1.000, ele vai falar pro resto da vida aquilo, entendeu? E eu não quero mais aquele negócio de ficar me perturbando, ele não preciso passar. Então com o meu dinheiro tá tudo certo. Outra coisa que as pessoas devem lembrar, que assim, a bolsa é um deserto, né? Então, pensa assim, se você tem os seus problemas, né, Bo? E todo dia você traz eles na bagagem, é muito provável que você, além de estar sem água no deserto, difícil, arenoso, é difícil caminhar, aquela bagagem começa a te sugar mais suas forças. Então assim, as pessoas sempre pensam, eu vou começar do zero, mas a primeira coisa que ele faz no primeiro prejuízo ele fala, puta que pariu, eu tô perdendo R$100.000, perdi mais 500 hoje. Ou senão ele está perdendo R$100.000 e ele fala assim, eu estou ganhando 200 hoje. E aí quando você compara 200 com 100.000, é claro que é pequeno. Então o cara que vai querer mudar, ele tem que trazer toda a expectativa positiva para a mesa. Então assim, tem que apagar a questão do prejuízo e começar a tirar bons. Ganhei 200, cara, consegui. Você tem que se levantar para cima. Acho que é essa a dica que a gente pode deixar melhor. Se trazer a autoestima sempre para frente. Você sabe que eu adoro esse assunto, é muito querido para mim. Foi como eu virei o jogo. E aí esses estressores têm mais uns 20 para falar. Provavelmente a semana que vem nós vamos bater um papo de novo sobre esses estressores que foram identificados por traders, né, no Trade ao Vivo, vários anos atrás. Vamos continuar com esse papo. Eu gostaria de pedir sua ajuda de espalhar esse assunto pelo Brasil, porque realmente eu considero mais importante do que qualquer outro aspecto operacional. Quer se dar bem como investidor e trader, sua cabeça tem que estar bem. Você tem que estar bem, a bolsa na sua cabeça tem que estar bem. Né? E pedir para o pessoal só, quando a gente publicar no Face, que compartilhem com os amigos, nas suas comunidades, ok, gente? E hoje à noite, às 7 horas, na Hora do Trader, eu vou falar mais sobre minha própria experiência pessoal no mercado. Vou falar muito sobre esses aspectos psicológicos. Hein? A gente pode falar mais às 7 horas. Gente, obrigado a todos. Uma excelente tarde aí. Até amanhã. Muito obrigado, Igor. Até mais, gente.